Iniciando mais um Aprendendo com Questões, dessa vez nós vamos visitar as questões das últimas provas das bancas de São Paulo para estudar e rever um aspecto da vigilância em saúde que é muito cobrado em provas no Brasil todo, que é o conceito de epidemia, pandemia, hiperendemia e conceitos correlatos relacionados com esses. Então vamos lá, começando com a questão da SMS de São Paulo, Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, de 2023, questão da prova de acesso direto, que perguntava aqui, elevação acima do esperado do número de casos de determinada doença ou evento em uma região específica é definida como. Ele traz anunciado esse conceito e pede para a gente associar esse conceito a pandemia, epidemia, surto, sazonalidade ou endemia. Então, o que é uma elevação acima do esperado do número de casos de determinada doença ou evento em uma região específica? E aí, vamos lá trabalhar esses conceitos e revisar. Lembrando que a gente tem esse gráfico, que é o gráfico considerado muito chave para o entendimento do que é uma endemia e do que é uma epidemia, que é essa curva endêmica, ou faixa endêmica. E a gente pode ver aqui que é o seguinte, essa curva endêmica sempre vai mostrar, em primeiro lugar, um conceito importante, que é uma sequência de incidências. O que é uma incidência? A incidência é uma medida é um indicador de morbidade que mede para a gente o número de casos novos de uma doença em determinado local, em determinado período. Então, a faixa endêmica ou curva endêmica, ela traz para a gente a incidência, tá? Está aqui no eixo Y, né? Qual é a incidência, ou o coeficiente de incidência, tanto faz, ao longo do tempo. Nesse caso aqui, o tempo é medido por meses, tá? E a média dessa incidência nos últimos 10 anos, normalmente se convenciona que nós vamos calcular uma média dos últimos 10 anos, tá? Para cada mês. Então, qual é a incidência, a média da incidência dos últimos 10 anos nesse local, para essa doença, no mês de janeiro? E aí eu vou colocar aqui, tá? E no mês de fevereiro, eu coloco aqui, isso vai me formar ao longo do período de um ano, essa curva azul aqui, que é chamada de índice endêmico. É a média dos últimos 10 anos, tá? É feito um tratamento estatístico em que a gente joga para cima o desvio padrão de 1,96 ou mais 1,96 e a gente joga para baixo menos 1,96. Por que é 1,96? Tá? Esses desvios padrões, 1,96 para cima e para baixo, do ponto de vista estatístico, me dá uma incidência, me dá uma faixa de incidência em que 95% de todas as incidências estão contidas. Então, em outras palavras, a curva endêmica ou a faixa endêmica, ela mostra para mim, nesse intervalo que vai da faixa superior até a faixa inferior, 95% das incidências dos últimos 10 anos. Então, se eu tenho algo que está fora dessa faixa aqui, ou seja, se eu tenho algo que está, por exemplo, aqui, ou tenho algo que está aqui embaixo, isso está mostrando uma situação que só ocorreu em 5% do tempo desses últimos 10 anos. Tá? Porque 95% das incidências estão contidas nessa faixa de 1,96 desvio padrão para cima, 1,96 desvio padrão para baixo. Tá bom? O que é, por definição, uma endemia? Tá? É quando nós temos, com relação a uma doença, uma manutenção dos níveis de incidência dentro dessa faixa endêmica. Ou seja, essa variação não é tão grande porque se mantém dentro desse esperado. Quando nós temos uma incidência que ela excede o limite superior, e esse limite superior ele é exposto aqui por essa curva, né, que é a curva que representa o mais 1,96 desvio padrão. Quando eu tenho uma incidência que excede essa curva, por exemplo, aqui no mês de outubro, tá? Eu tenho, por exemplo, uma incidência aqui, excedendo, eu posso dizer que nesse ponto eu tenho um surto ou uma epidemia, tá? Por isso que esse limite superior aqui, ele também é conhecido como o limite epidêmico. É o limite acima do qual a gente pode caracterizar uma epidemia ou um surto, tudo bem? Limite epidêmico. Vamos lá. Se eu tenho uma situação hipotética em que a incidência ela é nula, ou seja, eu não tenho uma doença naquele local. Basta ter um único caso que eu posso dizer que já superou esse limite epidêmico. Por que superou o limite epidêmico? Ora, se a média é 0,
O limite superior também vai ser 0, portanto, um caso já excede esse limite epidêmico, esse limite superior, então já posso dizer que um caso, quando na localidade não tem uma doença, a gente pode dizer que está acontecendo um surto ou uma epidemia, tá bom? E aí vale a pena a gente olhar essa outra curva aqui. Lá era a curva ou faixa endêmica. Aqui a gente está falando da curva ou faixa epidêmica. Na verdade, como aqui a gente está falando mais de curva, né? É uma coisa mais... lembra, inclusive, um pouco uma curva gaussiana, tá? É preferível se falar em curva. E aqui nós temos a seguinte situação. Quando nós temos a evolução dessa epidemia com base em um coeficiente de incidência, nós falamos em período de egressão. O período de egressão de uma epidemia é o período de evolução. E ele pode ser dividido em dois. Um período de progressão, em que essa epidemia ela vai ter um aumento da incidência, tá? Veja aqui eu tenho uma curva do limite epidêmico, ou limiar epidêmico, que nós vimos lá naquela curva anterior, né, na faixa endêmica. Então, quando a incidência supera esse limiar, eu deixo de ter uma endemia e passo a ter uma epidemia, tá? E essa epidemia, ela inicialmente vai estar na fase de progressão até chegar na incidência máxima, inclusive a incidência máxima. No momento em que é atingida essa incidência máxima e começa a regredir o número de casos, porque houve um tratamento, um controle, ou simplesmente porque a população adquiriu uma imunidade de rebanho, tá? Depende de cada caso, a gente passa a ter o período de regressão da epidemia, que inclui também a incidência máxima, tá? A progressão e a regressão formam a egressão. E pode-se falar em fim da epidemia quando esse coeficiente atinge de volta os níveis endêmicos. Tá? Essa é a ideia da progressão ou egressão de uma epidemia. Tá? Qual é a diferença de uma epidemia para um surto? Em ambos, nós temos a superação daquele limite epidêmico, tá? Ou limiar epidêmico. Em ambos, nós temos uma situação em que existe um acúmulo muito grande de casos e um curto período de tempo que foge do normal, que foge daquela incidência média calculada dos últimos 10 anos, considerando também o desvio padrão de 1,96 para cima. Tá? Qual é a diferença? O manual de controle ou de resposta a surtos e epidemias do Ministério da Saúde traz uma definição que é a seguinte. As epidemias, elas acontecem, essa dispersão desses casos, acima do limiar epidêmico, ela acontece em uma área grande, ela é generalizada. E não há uma especificação de qual seria essa área. Tá? E, por outro lado, o surto, segundo esse mesmo manual, documento do Ministério da Saúde, que eu acho que é o que vocês devem gravar, porque é o que é pedido em prova, de maneira geral, o surto ele é numa localidade específica. Tá? A única diferença é essa. Na literatura, a gente encontra outras definições, porque na literatura se estabeleceu, muitas vezes, que surto acontece em locais, em tamanhos, áreas inferiores ao município. Então, se eu tenho uma concentração de casos de doença meningocócica, por exemplo, na escola, acima do limiar epidêmico, eu posso dizer que há um surto de meningite ou de doença meningocócica nessa escola. Agora, se for uma área maior do que o município, prefere-se falar em epidemia. Mas o documento oficial do Ministério da Saúde, ele não estabelece essa definição de maneira tão restrita, né? Abaixo do município é surto, acima do município é epidemia, mas ele especifica que em áreas específicas seria um surto e em um espaço generalizado, em uma área mais abrangente, sem especificar qual, seria uma epidemia. Então vamos voltar lá para a questão. Ele fala aqui, ó, elevação acima do esperado do número de casos, ou seja, elevação acima do limiar epidêmico, portanto é uma epidemia ou surto, de determinada doença ou evento em uma região específica. Ele não está falando de uma elevação generalizada. Em uma região específica, ele está falando de quê? De surto. Por isso, gabarito essa questão é a letra C. Tá? Ele usou a definição do que está no documento do Ministério da Saúde. Tá bom? Uma questão interessante que faz a gente revisar esses conceitos do ponto de vista das normas oficiais no Brasil. Vamos para outra questão? Olha só, vamos tentar aplicar outro conceito importante dentro dos estudos de epidemiologia voltado para a vigilância epidemiológica de endemias e epidemias, que é a transmissibilidade ou a taxa de reprodução basal, o número de reprodução basal. Olha só, a questão da USP de Ribeirão Preto, 2023, prova de acesso direto, o enunciado fala assim: o recurso utilizado para estimar o potencial epidêmico de uma doença transmissível
é o chamado número básico de reprodução, tá? Ou taxa básica de reprodução, tá aqui. É o R0, tá? Olha só que interessante, ele já faz associação dizendo que esse número básico de reprodução ele pode ser utilizado para estimar o potencial epidêmico. Eu vou revisar esse assunto com vocês, esse conceito de potencial epidêmico aí, que é bem interessante, tá? Ele explica também o que é o número básico de reprodução. Diz que representa o número médio de indivíduos que poderão ser infectados a partir de um caso índice, tá? Desde que nenhuma medida preventiva seja estabelecida e que haja 100% de suscetibilidade populacional. A partir de uma pessoa infectante e após 5 gerações de transmissão, uma doença com R2 atingirá um número médio de quantos casos? Aí ele dá aqui as opções, 48, 32, 18, 12. Vamos lá, vamos recordar esse conceito que é muito importante. Primeiro, o número ou taxa de reprodução basal, tá? Ele é apenas um conceito, porque existem outros conceitos relacionados com a transmissibilidade, tá? A taxa de reprodução basal, ela mostra esse número médio de pessoas que serão contaminadas a partir de um único caso, certo? Mas ele é algo intrínseco do próprio agente patogênico. Então, posso falar que a Covid-19, por exemplo, tem uma taxa de reprodução basal, por exemplo, de 2, 4, dependendo da cepa, tá? Da sua variante. Mas ele é próprio, a taxa de reprodução basal, que seria o R0, tá? O R0, ele é próprio do agente patogênico. Tá? O R0 é o basal próprio do agente patogênico. Tá? Além do R0, a gente pode falar de uma taxa de reprodução efetiva, que é como que esse agente, que tem essa taxa de reprodução basal, de 2, de 4, por exemplo, como que essa transmissibilidade acontece na prática, quando a gente olha a realidade. Uma vez que, na realidade, a gente vai ter medidas de contenção, vai ter quarentena, vai ter isolamento, vai ter vacinação, etc. Tá? Então, vai ter a própria imunidade adquirida pela população. Então, quando a gente confronta essa reprodução basal, que é própria do agente patológico, a uma realidade em que há medidas tomadas pelo poder público, essa taxa normalmente ela cai e passa a ser a taxa de reprodução que nós chamamos de efetiva, que é o RE, tá? Então, por isso que aqui, nesse slide, a gente colocou número de reprodução, e aí, desse número de reprodução, a gente pode estimar, ou pode falar em dois conceitos diferentes. O primeiro conceito é a reprodução basal, que é o R0, e outro conceito é a reprodução efetiva, que é o RE. Ambos vão representar a transmissibilidade daquela doença, que é a capacidade de disseminação, tá? E aqui, essa ilustração aqui mostra para a gente exatamente. Quando a gente tem uma geração zero, que é o caso índice, a gente tem uma pessoa contaminada. A taxa de reprodução basal ou efetiva mostra para a gente o número de pessoas que serão contaminadas. Nesse caso aqui é um R0 ou RE2, porque uma pessoa está transmitindo para duas. Isso na primeira geração de transmissão. Na segunda, cada uma dessas duas vai transmitir para mais duas. Eu vou ter 4. Na terceira geração, cada uma dessas 4 vai transmitir para mais duas. Então, eu vou ter 8. Então, veja que a gente pode aqui estabelecer uma regra matemática dizendo que o número de pessoas contaminadas vai ser a taxa de reprodução efetiva ou basal, tá? Elevado ao número de gerações, tá? Vamos ver se funciona. Na primeira geração, caso o índice vai ser 2 elevado a 0, vai ser 1. Na primeira geração, 2 elevado a 1 vai ser 2. Na segunda, 2 elevado a 2 vai ser 4. Na terceira, 2 elevado a 3 vai ser 8. E assim por diante. Tá bom? Vamos lá. Qual a relação desse número de reprodução basal, né, ou efetivo, com aquele potencial epidêmico que é anunciado da questão da USP traz para a gente? Então, existe uma noção em epidemiologia, um conceito muito interessante, que é o seguinte. Quando esse R, essa taxa de reprodução, ela é maior do que 1, a gente tem sim um potencial, a doença é epidêmica, a gente pode falar que a doença é epidêmica porque ela tende a se transformar numa epidemia, tá? Porque cada pessoa vai exponencialmente transmitindo para mais de uma pessoa. Então, se a gente não tiver medidas de contenção que vão baixar o R efetivo para baixo de 1, essa doença vai ser epidêmica, tem um potencial de ser epidêmico e, portanto, potencial pandêmico, porque todo potencial epidêmico pode se transformar num potencial pandêmico, né? Que seria um alastramento dessa epidemia por mais de um país em mais de um continente. Tá? Quando esse R ele é igual a 1, ou seja, cada pessoa transmite para mais uma, não há um potencial pandêmico, mas um potencial endêmico, ou seja, de haver uma constante, tá, sem explosões de casos, haver uma constante incidência ao longo do tempo.
Então a gente diz que quando R, a transmissibilidade, ou a taxa de reprodução basal de uma doença é igual a 1, a gente tem uma doença endêmica. Tá? Então, o que é que eu preciso fazer para que uma doença que tenha a taxa de reprodução basal maior do que 1 não se torne epidêmico? Eu tenho que dar medidas, fazer medidas de contenção, por exemplo, de mitigação, para que esse R0, que é o R basal, seja efetivamente, ou seja, se transforme num RF, num RE, a taxa de reprodução efetiva, igual ou menor do que 1. Se for igual a 1, a doença tende a ser endêmica, e se for menor do que 1, veja, cada pessoa vai transmitir para menos de uma pessoa, ou seja, a cada 10 pessoas vai ter transmissão para 8, ou seja, tendência de declínio, então a doença com potencial de erradicação. Tá? Então é muito importante a gente fazer medidas de contenção públicas, pelo poder público, para que as taxas de reproduções basais se tornem taxas de reprodução efetivas menores do que 1, se eu quiser controlar essa doença. Tá? E aí, o que é, do ponto de vista de variáveis, a taxa de reprodução basal, ou a taxa de reprodução efetiva? Isso vale tanto para um quanto para outro. Né? Por isso que eu estou colocando aqui R, não R0 nem RE. Vale para qualquer taxa de reprodução. Essa taxa de reprodução seria uma função da virulência, e aqui eu estou falando de virulência lato sensu. O que é a virulência? É uma propriedade intrínseca do patógeno, tá? Que diz respeito à capacidade que ele tem de provocar doença, e provocar doença que se transmita. Essa é a virulência. Tá? Alguns autores, vocês vão ver em alguns autores, que virulência significa capacidade de provocar morte em quem já tem doença. Tá? E vai falar em patogenicidade, a capacidade de provocar doença. Mas outros autores, quando falam em virulência, estão falando essa virulência lato sensu, que é a capacidade de provocar doença e transmitir essa doença. Então, provocar doença que seja transmissível. Tá? Então, ficar atento, porque esses conceitos eles variam. A gente tem que ver no enunciado da questão para que esse enunciado está apontando. A gente tem que ser um pouco tolerante nos enunciados e deixar que os enunciados apontem para a gente qual conceito que está sendo utilizado. Tá? Então, tá. Voltando aqui, a gente tem que a taxa de reprodução, portanto, ela é a função da virulência, é claro, né? Se a virulência do patógeno for muito mais alta, a tendência é que a taxa de reprodução seja maior. Tá? O número de contactantes, obviamente, porque se eu tiver essa pessoa isolada, esse doente isolado, não tiver contato com o número de contactantes, a gente vai ter uma taxa de reprodução efetiva muito baixa. Tá? Então, também a taxa de reprodução tem a ver com o número de contactantes. Em uma cidade muito mais densa, a taxa de reprodução efetiva tem de ser muito maior. Né? E, por último, a duração do período de transmissão. Claro, não basta ser um patógeno muito transmissível e ter muita gente. Se o período de transmissão for de poucas horas, vai ser menor do que quando a taxa de reprodução, a duração do período transmissível for bem maior. Tá? Então, é uma função dessas três principais variáveis. Vamos voltar lá para a questão para a gente tentar responder? Olha só. Então, tá. Ele diz que o R0 é 2, tá? E está falando em 5 gerações de transmissão. Quantas pessoas vão ter sido contaminadas, né? Infectadas por essa doença? Então, a gente tem aqui que a fórmula, a gente já viu que é R elevado a N, que N é o número de gerações. Nesse caso aqui vai ser 2 elevado a 5, correto? Isso aqui vai ser igual a, resposta da questão, 32. Tá? Então é muito importante, a gente tem percebido, muito importante entender esses conceitos, conhecer para fazer as provas, porque nós temos percebido que desde a pandemia da Covid-19, essas questões de conceitos de epidemiologia e de vigilância epidemiológica voltados para a prática de epidemias, ou para a condução de epidemias e políticas públicas voltadas para epidemias, conceitos que apareceram muito na mídia, inclusive, né? Se falou muito sobre o número de reprodução basal, sobre taxa de reprodução efetiva, falou sobre medidas de contenção, sobre epidemia, endemia, etc. Esses conceitos eles estão aparecendo mais em provas. Então, por isso que a gente está trazendo os conceitos novos. Como vocês viram, nas bancas de São Paulo, elas tendem a ser pioneiras na cobrança desses novos conceitos. Tá? Então, acredito que é muito importante a gente estar dominando esses conceitos para responder bem essas provas. E a partir muitas vezes, quando caem nas provas de São Paulo, podem cair em outras provas também. Esse efeito de contaminação aí de novos assuntos, ele pode acontecer. Tá? Vamos lá, então, para uma última questão, que traz um conceito também novo, tá? Que surge e é muito falado, surge nas provas de residência a partir, né, da pandemia da Covid-19, e é muito falado quando a gente trata de epidemias em geral, somente epidemias de patógenos com grande letalidade. Ou seja, o que é a letalidade de um patógeno? A capacidade de provocar mortes. O número de, pode falar coeficiente de letalidade como o número de casos, tá, de óbitos, com relação ao número de doentes.
por aquela mesma doença que causou o óbito, né? Então, principalmente em doenças que têm alta letalidade, ou seja, que entre os doentes morre um percentual muito grande de pessoas, se fala muito desse conceito que essa questão aborda e que eu vou revisar aqui com vocês, tá? Olha só, é uma questão de 2022 do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, que fala o seguinte: o aumento do número de mortes durante uma pandemia com relação à média dos últimos anos antes da pandemia, então veja só, ele quer um conceito que compara o aumento do número de mortes, tá, em relação à média das mortes dos últimos anos antes da pandemia. Tá? Esse conceito do aumento do número de mortes em relação à média das mortes dos últimos anos antes da pandemia é um conceito que pode ser definido como o quê? Tá? Ele está sendo reproduzido aqui, ou representado, por esse gráfico aqui que mostra muito claro. Aqui ele está mostrando uma faixa. Veja que ele tem um índice aqui, que ele diz que são os óbitos esperados, ou seja, os óbitos que seriam esperados numa situação sem a pandemia, tá? Ou seja, representaria uma média dos últimos anos antes da pandemia e tem um desvio padrão em cima dessa média, tá? Isso aqui lembra muito o que é a faixa epidêmica, mas aqui está relacionando com óbitos, não está relacionado com o coeficiente de incidência. Lembrar sempre que aquela faixa epidêmica, aquela faixa endêmica ou curva endêmica, ela está relacionada com o coeficiente de incidência. Aqui não, aqui a gente tem uma média, não da incidência, mas dos óbitos, com esse desvio padrão jogado para cima e para baixo, formando, portanto, uma faixa que seria a faixa esperada, uma espécie de curva de óbitos esperados. E aí, quando a gente tem essa curva aqui, que mostra uma média de óbitos, ou a quantidade de óbitos muito maior do que esse esperado, o que é isso aqui? Tá? Isso é a média anual de mortes? Não. A média anual de mortes não é a comparação do aumento do número de mortes com pandemia e a média dos anos antes da pandemia. Isso não é a média anual de mortes. Tá? É a taxa de letalidade ou a diferença de letalidade? Não. Quando a gente fala de letalidade, ou taxa de letalidade, a gente está falando especificamente com relação a uma doença. Seria a quantidade de morte que essa doença causa em relação a todo mundo que pegou essa doença. Tá? Aqui a gente está comparando o aumento do número de mortes, tá? Ou seja, não é só por uma doença, tá? É por todas as doenças somadas com relação à média dos últimos anos de mortes por todas as causas antes da pandemia. Então a gente não pode falar em letalidade nesse caso, comparação de letalidade, porque a gente está comparando bases diferentes. Uma base é as mortes que aconteceram por todas as causas, incluindo a causa que está provocando essa pandemia, tá? E a outra base é o número de doenças por todas as causas, excluindo as mortes causadas por essa pandemia, porque a gente está falando de um período pré-pandêmico. Tá? Então a gente não pode falar, a gente já viu que aqui a média anual de morte está errado, né? Mas a gente também não pode falar nesse caso de que essa definição aí do enunciado se trata da letalidade. Não é. É a taxa de mortalidade específica. A taxa de mortalidade específica está trazendo para a gente, quando a gente fala de letalidade, a gente coloca sempre no denominador o número de pessoas que estão com determinada doença, para a qual a gente quer calcular a letalidade. Quando a gente fala de mortalidade específica ou geral, a gente coloca no denominador o número de habitantes da localidade, porque a taxa de mortalidade mostra para a gente o risco de morrer. Tá? Então a gente compara com o número de habitantes, seria o percentual de óbitos causados por uma causa específica, no caso de mortalidade específica, em relação ao número de habitantes geral da população. Tá? Isso expressa, mais uma vez, o risco de alguém morrer nessa população, dessa causa específica. Não é esse caso aqui. Tá? Essa definição não é a que está sendo explicada. Então, sobra para a gente a letra B, que é o excesso de mortalidade. Vamos ver se é isso mesmo? Se eu tenho na faixa pré-pandêmica, certo? Essa possibilidade de número de mortes aqui, que varia nessa faixa cinza, como a gente já tinha analisado, certo? E, de repente, surge uma nova doença e eu passo a ter um número de mortes que excede aquilo que é esperado na mortalidade pré-pandêmica, eu digo que essa relação é chamada de excesso de mortalidade. E é uma forma muito efetiva de se calcular o impacto de uma doença nova que causa epidemia sobre uma população. É com base nessa ideia de excesso de mortalidade que hoje nós, epidemiologistas, sabemos que a ideia de que o Brasil teve 600, 700 mil mortes por Covid, ela é subnotificada. Porque quando a gente vai para essa curva aqui de excesso de mortes, quando a gente confronta o aumento do número de mortes pós-pandemia de Covid, né, ou pós período de maior gravidade da pandemia, né, porque a pandemia persiste,
com a média dos últimos anos, antes da pandemia de mortes, a gente vai ver que esse excesso, essa diferença, que é expressa por essa diferença aqui, ó, entre a curva e o limite superior dessa faixa, tá? Esse plus aqui de mortos, ele excede o número de mortos notificados como sendo mortos por Covid. Tá? Mas só vai ser explicado por mortes por Covid. Tá, você pode pensar também que houve um aumento de mortes em relação à pandemia. Né? Graças à pandemia, relação ao número de mortes por pessoas que, por exemplo, têm diabetes ou hipertensão, que deixaram de ter acesso ao controle porque por conta do isolamento, fechamento dos ambulatórios. Tá? Mas não deixa de ser uma morte indireta também causada por Covid. Então, faz sentido a gente falar que existe um excesso de morte por Covid, que está relacionado provavelmente com a subnotificação, mas também com esses outros fatores do aumento de mortes por tabela de doenças crônicas, neoplasias e outras doenças, por dificuldades no atendimento em razão de fechamentos ou de mudanças no acompanhamento médico durante a pandemia. Tá? Então, esse conceito é importante, o conceito de excesso de mortalidade. Com isso, a gente termina esse Aprendendo com Questões. Eu acho que deu para revisar assuntos muito bacanas e vejam que é um assunto que está caindo muito nas provas de São Paulo e tende a cair em todas as provas do Brasil como resultado de a tanta exposição que a gente teve a esses conceitos durante a pandemia. E a pandemia mostrou para a gente que esses conceitos são realmente importantes para a gente conhecer enquanto cidadãos e enquanto médicos, principalmente, né, que vamos atuar com a saúde no dia a dia da população.